Olá, meu querido irmão, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo comunicado a todos vocês que nos acompanham nessa noite. Vamos chegando para juntos celebrarmos a Jesus neste culto solene e aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos iniciando mais um culto de oração e de estudo da Palavra de Deus pela graça, bondade e misericórdia do Senhor Jesus. A Bíblia, queridos, é o livro sagrado do passado, presente e futuro. Tudo o que precisamos saber sobre nós, sobre o mundo, sobre a vida, está na Palavra de Deus. Sábio é aquele que ouve as instruções do Pai e as segue fielmente. E é por isso que nós estamos reunidos aqui para celebrar a Jesus e conhecer um pouco mais da sua santa palavra. Vamos começar falando com Deus. Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, suplicando que o Senhor sare a nossa terra e de Deus venha um novo tempo, livre de todo esse perigo ao qual nós estamos submetidos hoje, para que possamos, pela graça e bondade de Deus, voltar à nossa rotina e vida habitual. Vamos falar com Deus, feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Sua misericórdia. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem acolhido a Sua igreja, nos preservado, nos dado livramento, nos sustentado, em um momento tão difícil como esse, que todo o mundo está vivendo. Ó Pai, nós agradecemos a Ti, porque sabemos que o Senhor é fiel. E Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor continue nos dando força e sabedoria para lidar com esse tempo tão difícil. Ó Pai, nós lembramos nesse momento dos profissionais da saúde que estão na linha direta dessa luta, dessa guerra que estamos vivendo. E Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo, dando a instrumentalidade necessária, a instrução que eles precisam, ó Deus, para que, ó Pai, possam fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e prevalecer nessa luta tão grande que estamos vivendo. Dê sabedoria e direção também, ó Deus, às autoridades militares, governamentais, para que suas decisões venham refletir aquilo que o povo precisa e o que é melhor para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa igreja, as famílias em Tuas mãos. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor nos sustente, nos dê base, para que nós possamos, ó Deus, seguir resolutamente em frente, sendo vitoriosos e livres, ó Deus, desse contágio terrível que tem assolado o mundo inteiro. Pai, nós também lembramos nesse momento da irmã Valdiceia, que está se preparando para passar por uma intervenção cirúrgica. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja acalmando o seu coração, que o Senhor esteja fortalecendo ela e que tudo o que venha a acontecer, ó Deus, seja para o bem dela, para a restauração da sua saúde. Fortaleça, ó Deus, tenha misericórdia dela. Também, ó Deus, as famílias enlutadas, nós Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo e consolando cada coração, que o Senhor esteja, ó Deus, nesse momento tão duro que tantas famílias têm vivido despedidas, que o Senhor esteja ali, ó Pai, inundando os seus lares com a sua graça, fortalecendo essas famílias, ó Deus, para compreender esse ciclo natural, porém, tão duro da vida. Ó Pai, nós agradecemos a Ti porque nós sabemos que a Tua bondade tem nos conduzido. Nós somos necessitados e carentes do Teu auxílio, da Sua condução, porque, ó Deus, desse mundo sem Ti nós não somos nada. O mundo caminha, ó Deus, para um destino trágico sem Ti, sem a Sua palavra, sem a Sua orientação. Por isso Te suplicamos que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a nossa igreja, que o Senhor guarde o nosso município, o nosso estado, a nossa nação, que o Senhor, ó Deus, repreenda e dissipe de uma vez por todas esse vírus que tem assolado a nossa nação e tantos outros países. Ó Pai, em nome de Jesus, essa é a oração que nós apresentamos a Ti nessa noite. E desde já Te agradecemos.
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos seguir louvando a Deus, queridos, com o hino de número 152 do cantor cristão, Pastor Divino. Louvemos ao Senhor. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, no texto que se encontra lá no Salmo de número 19, versículos de 1 a 4 e também os versículos de 7 a 9, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos seguir louvando a Deus ainda com o hino de número 344 do cantor cristão. Deus cuidará de ti. Louvemos ao Senhor, igreja. Triste coração
Louvado seja Deus, nós vamos orar ao Senhor ainda mais uma vez, nos preparando para o estudo da Palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, para ouvir a sua voz, entender e colocar em prática aquilo que é a vontade soberana de Deus para nossas vidas. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos comunicou por meio deste culto corrente. Ó Pai, nós te suplicamos que o Senhor continue falando ainda poderosamente aos nossos corações, através do estudo da palavra do Senhor, nesta série de estudos que estamos tendo no livro de Apocalipse. Que seja somente a sua voz a ser ouvida, ó Deus, para que sejamos assim instruídos no caminho certo, na tua santa e pura verdade, e que, ó Pai, desta forma tudo ocorra e concorra para a honra e glória do teu santo nome. Que o teu Santo Espírito tome a frente, para que de fato esse estudo seja proveitoso e edificante, na medida que a tua igreja necessita. É por isso que oramos e desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje seguindo na série de estudo que estamos tendo do livro de Apocalipse, estaremos lendo no capítulo 8 os versículos de 1 a 13. Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 13, e estaremos refletindo nesse texto a partir do tema As trombetas começam a tocar. Então vamos ouvir o que Deus tem a falar com a sua igreja, conosco, a partir deste texto. Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 13, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimado a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou como absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. As trombetas começam a tocar. Até aqui, queridos, nós vimos 2 sessões. Os 7 candeeiros e os 7 selos. Agora passaremos a estudar e refletir sobre o que o texto apocalíptico fala a respeito das 7 trombetas. Assim como dissemos desde o início, não há sucessão cronológica. Este livro tem 7 sessões paralelas, todas trazendo uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Cristo Jesus.
embora paralelas, são também progressivas. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão ficando mais claras, vamos entendendo melhor as coisas, aquilo que Deus está querendo nos comunicar. As trombetas falam de um juízo parcial, enquanto as taças que veremos a seguir falarão de um juízo total de Deus sobre o mundo, sobre a humanidade. O sexto selo falou de catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do dia do Senhor. De maneira semelhante, a sétima trombeta anuncia a vinda do fim. Os selos, em parte, falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, por aqueles que não creem e se opõem tanto à voz de Deus como à disseminação do seu evangelho. As trombetas falam do sofrimento do mundo cruel e incrédulo em virtude das orações da igreja. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. As trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer como expressão da advertência de Deus. Tanto os selos como as trombetas são interrompidos por um interlúdio. Nós vamos aprender em primeiro lugar nesse texto. Antes das trombetas tocarem, houve um silêncio no céu. O que isso significa? O que Deus está querendo nos comunicar com este silêncio descrito neste texto bíblico? O silêncio no céu pode representar duas verdades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos remidos. As orações da igreja estão a ponto de serem elevadas a Deus. Quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que se possa escutar o que eles pedem, pelo que eles clamam ao Senhor. As necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que todas as músicas do céu. A música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. O céu fica em silêncio com a atitude de suspender em tremor diante do julgamento de Deus as suas vozes de canto. Antes desse tempo havia apenas regozijo e música no céu, como nós vimos no capítulo anterior. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos, de todo o universo. Agora a música cessa. Os exércitos celestiais e todo o universo, vendo o julgamento de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. O silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. É um momento tremendamente sério do desfecho da história da humanidade sob o juízo de Deus. Por isso, houve silêncio nos céus. As nossas orações, queridos, assim como vemos nesse texto, elas chegam aos céus. Mas não oramos à toa, mas não oramos em vão. Orar não é apenas um exercício meditativo. Nossas orações sobem à presença de Deus. Quando oramos, nos unimos a Deus no seu governo moral ao mundo. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta ao clamor do povo de Israel, assim também, em resposta ao clamor dos remidos, Deus envia o seu juízo ao mundo. As orações da igreja provocam o justo juízo de Deus. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou os incensos sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. Nossas orações, elas desatam o juízo de Deus. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremoto são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja agora está sendo alvo do juízo divino em resposta à oração dos santos. Quem é o inimigo do povo de Deus, também é inimigo de Deus. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Porventura, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, é o que diz lá em Lucas 18, versículos 7 e 8. A igreja que ora faz história, nós precisamos orar, a igreja precisa acreditar na oração
Quanto mais os tempos ficam difíceis, mais devemos intensificar a nossa postura no que diz respeito à oração. As orações dos remidos provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem do altar chegam ao trono. Orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos em linha direta com aquele que está sentado no trono. Altar e trono trabalham juntos, a igreja precisa compreender isso. Somos cooperadores de Deus na medida que nós oramos. Não podemos afastar o altar de oração do trono da decisão. Igreja, não cesse de orar. Em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar: as trombetas se preparam para tocar. As trombetas são divididas em dois grupos: catástrofes naturais, sofrimentos impostos aos homens. As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. As 3 últimas trombetas falam de um sofrimento enviados diretamente ao homem. Eles são chamados também de os 3 ais. Lá em Mateus 24, versículos de 4 a 8, dos versículos 13 a 22, encontramos uma divisão muito semelhante. As 4 primeiras trombetas se distribuem sobre a terra, o mar, os rios e os astros. Deus derruba o edifício cósmico que ele mesmo levantou. Seu habitante, o ser humano, até agora tão familiarizado com a sua moradia, instalado nela de maneira tão segura, experimenta esse juízo e fica perdido. Sua casa está sendo demolida de fora para dentro, o telhado descoberto de cima para baixo e o chão abalado de baixo para cima. As trombetas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Cristo. Essas trombetas indicam uma série de calamidades que têm ocorrido e ainda ocorrerão durante toda a história do mundo. As trombetas têm o propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. O propósito desses juízos preliminares é levar o ser humano ao arrependimento, é levá-lo a entender a respeito da necessidade, da urgência que Cristo representa para a sua vida. Antes de Deus derramar o seu juízo completo sobre a terra, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos seus habitantes. Essa é a ira misturada com a graça. A sua ira, a ira de Deus, se lembra da misericórdia. Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente para levar alguém ao arrependimento. Calamidades terríveis sucedem ao ser humano com o fim de castigá-los por suas oposições à causa de Cristo e por sua perseguição à igreja, mas por meio desses juízos, Deus também está continuamente chamando-os ao arrependimento. A função das trombetas é admoestar, é dizer ao mundo que está na hora de deixar o seu pecado, a sua meninice e se curvar diante de Deus, pois de outra sorte não teremos escapativa. Deus é a salvação que todo mundo precisa e nós precisamos reconhecer isso antes que toda essa calamidade desabe sobre nossas cabeças. As trombetas também são um símbolo da intervenção de Deus na história. Pode ter o sonido de alarme convocando para a batalha. É chegado o perigo. Pode ter o sonido que anuncia a presença gloriosa de Deus. O Sinai tremeu pela manifestação de Deus e ouviram-se sonidos de fortes trombetas, assim como nós vemos lá em Êxodo 19, versículos 16 e 19. A segunda vinda de Cristo, em sua gloriosa manifestação, será acompanhada com canglor de trombetas, como diz a Bíblia. Por ter o sonido de convocação do povo, foi uma voz como de trombeta que convocou João ao céu. Mateus fala do sonido de trombeta que reunirá os escolhidos. As trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. As pragas no Egito foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel oprimido no cativeiro. Assim também, as trombetas anunciam os juízos de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos, dos remidos, da igreja.
A primeira trombeta relaciona-se com a sétima praga, a segunda trombeta relaciona-se com a primeira praga, a terceira trombeta, as águas amargas, e a quarta trombeta relaciona-se com a nona praga. É só a gente ler a Bíblia que a gente vai ver como as coisas estão tão próximas. As trombetas mostram que os juízos de Deus são universais. Estas trombetas de juízos afetam toda a estrutura da nossa parte do universo: terra, mar, rios, astros. Não há em nenhuma parte refúgio para os homens maus. As 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus em seu ser físico, e também as últimas 3 desvendam a maior angústia espiritual, pois ela descreve o inferno aberto. Por isso, em terceiro lugar, irmãos, nós vemos aqui dos versículos 7 ao 13, que as trombetas, elas começam a tocar. Na primeira trombeta, uma tempestade de granizo, fogo e sangue atingiu a terra. Ela é semelhante à 7ª praga do Egito, com uma chuva de pedra com fogo, como se vê lá em Êxodo 9, 23. Aqui, porém, acrescenta-se o sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo. Nossa forma simbólica que vemos aqui nesse texto, o livro de Apocalipse, bem como toda a Escritura, nos diz que calamidades tais como terremotos, vulcões, inundações estão sob a mão de Deus e são parte do seu método de castigar o pecado e anunciar ao mundo que ele precisa mudar a sua postura impenitente e se voltar em atitude de arrependimento para Deus, pois ele é Senhor e exerce o seu juízo sobre tais atos. O significado é que o Senhor que está reinando afligirá os perseguidores da igreja do seu evangelho desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Mas, queridos, isso também é um chamado ao arrependimento, pois não é o juízo final de Deus, mas o juízo parcial. Esses desastres que foram atirados sobre a terra, como diz o nosso texto, são controlados no céu, são enviados por aqueles que estão no trono. Todas as coisas acontecem sob o total controle de Deus. A destruição é parcial, é apenas o prelúdio do fim. Ainda há chance de arrependimento, ainda é tempo de salvação. Isso que é importante. A segunda trombeta. Nós vemos aqui que desde a primeira vinda de Cristo, a sua igreja tem sido perseguida. Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências que atingem a terra e agora também sobre o mar. Esta trombeta fala de um tempo com espantosas calamidades marítimas. Esse juízo é mais grave do que o primeiro, pois aqui não só há dano à natureza, mas também danos materiais que afetarão toda a rota e transporte marítimo, causando sérios prejuízos e grave desabastecimento em muitas nações da terra. O sólido sistema de abastecimento da terra entrará em colapso, trazendo fome, crise econômica, revoltas sociais e caos generalizado. A ira de Deus queimará toda a segurança deste mundo. A pesca e a navegação são submetidas a uma série de tragédias. Aqui, tanto o comércio como vida estão sofrendo. O nosso texto nessa trombeta está falando de desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. É para que fique bem claro que é a mão de Deus executando esses juízos. O texto traz também a figura de uma montanha em chamas caindo do céu, o que parece descrever a figura de um pequeno meteoro ou um fragmento caindo do espaço. A segunda trombeta, ela é semelhante à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e todos os peixes morreram. Mais uma vez, o juízo permanece delimitado pelo juízo de Deus, sendo parcial e não total. Isso quer nos dizer que ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de salvação, ao contrário do que veremos quando estivermos estudando sobre as taças. A terceira trombeta, o juízo agora é que a água doce é transformada em água amargosa. O contrário do que aconteceu em Mara, visto no texto de Êxodo 15, 25.
A bênção torna-se maldição. Deus faz a sua criação retroceder. Deus ataca a água potável. Estima-se que o maior problema do século em que estamos não será de energia nem de petróleo, mas de água potável. Os recursos naturais estarão entrando em colapso. Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo dos rios, fontes poluídas, inundações têm ocorrido, pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos que são a vara da ira de Deus contra um mundo hostil, a sua voz e aos seus caminhos. Os perseguidores do Evangelho não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso ou esconderijo. Não somente a terra, o mar, mas também as fontes e os rios estarão contra essas pessoas malignas. Às vezes nos esquecemos que enchentes, inundações são atos do juízo de Deus. Os jornais anunciam sobre tempestades, inundações, pandemias, originados por essas calamidades, mas não explica que estes são juízos da voz de Deus, admoestando o mundo, chamando eles ao arrependimento, mostrando a esse mundo que Deus e o seu governo estão no controle de tudo. Estes desastres naturais são as trombetas de Deus chamando o homem ao arrependimento. Uma aflição amarga encherá o coração dos maus como resultado dessa praga. Muitos morrem, mas o juízo ainda não é final. Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros dois primeiros, pois aqui a morte é explícita. Quarta trombeta: os astros, o sol, a lua, as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos de Deus. Calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem no céu. Meteoros caindo sobre a terra, tempestades, furacões, tornados e outras calamidades terríveis têm visitado a terra. Essas tragédias são trombetas de Deus alertando o homem e o chamando ao arrependimento mais uma vez. A terra, o mar, os rios, os astros são trombetas de Deus que anunciam seu juízo e convocam o homem ao arrependimento. Queridos, quando Jesus voltar, com todos esses alertas que Deus enviou, se tem uma coisa que o ser humano não vai poder dizer, é que eu não sabia. Eu não sabia que Deus estava me chamando ao arrependimento. Eu não notei, eu não entendi a voz de Deus. Deus falou de forma tão clara. Deus deu oportunidade a todos. O ser humano não ouve, é porque não quer. Hoje é dia de arrependimento. Uma águia então aparece voando no céu, avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas. João a vê e a ouve, predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão aos homens como resultado das últimas 3 trombetas. Em grande voz a águia dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. As últimas 3 trombetas são denominadas pelo termo ai. E isso demonstra que serão pragas extremamente severas. A 5ª e a 6ª pragas destruirão os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens. Essas 3 últimas calamidades serão piores do que as primeiras. Assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja também será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Enquanto os selos tratam de juízos ao mundo e à igreja enviados por Deus, as trombetas falam do juízo da ira de Deus somente sobre o mundo. A igreja não sofrerá essa ira. O que Deus está fazendo aqui, nessas 4 primeiras trombetas? Um dano terrível é infligido à terra, a navegação, o mar, os seus navios, as águas, o homem que bebe e a luz pela qual ele ilumina se verá perdido sem essa água e sem a luz que norteia a sua vida. O meio ambiente, o comércio, os recursos naturais e a sua visão serão tiradas. Queridos, é mais uma forma de Deus chamar o homem ao arrependimento. Mas o dano ainda é parcial. Ele não é total. Ainda é tempo de se voltar para Deus. É tempo de ouvir e se submeter à Bíblia, a voz de Deus com temor e tremor.
É tempo de arrependimento e mudança. Os juízos de Deus não apenas virão, como já tem acontecido. Que o Senhor ilumine, desperte a todos para essa verdade enquanto é tempo. E que assim todos possam se voltar a Deus em verdadeiro arrependimento, para que encontrem em tempo oportuno a sua salvação. Grandioso Deus e amado Pai, que essa verdade tão franca, tão poderosa que o Senhor nos traz nessa noite, possa, ó Deus, trazer despertamento a muitos, de modo, ó Pai, que eles reconheçam a necessidade e urgência que o Senhor representa para cada um de nós, e que pela graça, mediante a fé, possam dar este passo tão importante de se refugiar no Senhor, aceitando-o como um único e eterno Salvador. Porque, ó Deus, o Senhor só quer o nosso bem, o Senhor só quer o nosso melhor. E nós rendemos graças ao Senhor por Ti, pelo Seu amor, por Sua misericórdia e também por Sua justiça e por Seu juízo. Porque, ó Deus, o Senhor não nos deixou sem aviso. O Senhor não nos deixou sem alerta. O Senhor é justo e fiel. E por isso nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua semana. Amém.